Boa noite a todos. O Lizardo me pegou de surpresa ontem. E eu estou trazendo a palavra aqui hoje para vocês. Nossa nova identidade. Eu tenho visto que Deus tem chamado os cristãos ao arrependimento. Muitas vezes a gente acha que está verdadeiramente arrependido, mas existe às vezes alguma coisa cauterizada. A gente tem que sondar, a gente tem que fazer igual Davi, pedir que o Senhor nos sonde, pedir que o Senhor, conheça nosso coração e nos mostre se realmente há algum caminho ruim. Nós precisamos ir além da religião. Nós precisamos ter a certeza de que nós cremos como a gente deve crer, como a palavra diz que a gente deve crer. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre o pecado e sobre ser uma nova criatura. E eu queria que todos curvassem a cabeça para a gente orar, para iniciar. Deus amado e poderoso, obrigado, Senhor, por poder estar aqui, falando da Tua palavra, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa estar aqui entre nós, ó Deus, que essa palavra seja realmente vinda do Teu Espírito, ó Pai, e que possa tocar cada coração aqui hoje, ó Pai. Usa-me, Senhor, que eu seja um vaso Teu aqui, Senhor. É para isso que eu estou aqui, Pai, que o Teu Espírito possa me usar e falar no coração de cada um. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o texto está em Números 21. Nós vamos ler de 4 a 9. Eu vou ler na minha versão aqui, que é Almeida. Então, partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e nossa alma tem fastio desse pão vil? Misericórdia. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou ao povo, orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. A palavra diz que o povo se tornou impaciente. Muitas vezes a gente, no meio do caminho, perde a paciência. E a impaciência gera murmuração. E quando a gente começa a murmurar, pecado. Murmuração é pecado. É falta de fé, é falta de confiança em Deus. Deus quer nos tirar do Egito, mas o objetivo dele não é tirar do Egito, o objetivo dele é colocar na terra prometida. O Egito é uma passagem, nós temos que passar pelo Egito, nós temos que passar por esse lugar. E é Deus que tem nos sustentado, e nós temos que crer que Deus nos sustenta. Nós temos que crer, nós temos que conhecer quem é o nosso Senhor. Nós temos que ter essa certeza de que o conhecemos. Isso é fundamental. E muitas vezes a gente se aproxima só um pouquinho e não aprofunda no conhecimento de Jesus. Para a gente se apaixonar por uma pessoa, a gente precisa conhecê-la. A gente precisa de intimidade com ela. E é isso que Jesus quer de cada um de nós, que a gente se apaixone por Ele. Ele quer intimidade. Ele quer que a gente o deseje. Todos aqui sabemos que deserto gera morte. Quando o povo murmurou, estava em pecado.
E o preço do pecado é a morte, nós sabemos. Esse é o julgamento de Deus. A serpente é o pecado, e o pecado causa a morte do povo de Deus. Veja que estamos falando do povo de Deus. Ali naquela história, houve um momento em que o povo se arrependeu. Eles pecaram, e por causa do pecado, Deus permitiu que a serpente matasse o povo ali. Só que houve um momento que diz aqui na palavra: havemos pecado. Esse é o momento de arrependimento. Arrependimento. O povo se arrependeu e pediu a Moisés que orasse, pedindo a Deus que retirasse as serpentes, que retirasse o pecado. Deus não retirou. As serpentes continuaram mordendo, estão mordendo até hoje. Isso é o pecado. A serpente representa o pecado. Ela continua nos mordendo, ela continua ao nosso redor, mas Deus providenciou a cura. Deus providenciou que todas as vezes que aquela serpente picasse, que olhássemos para aquela outra serpente que Ele mandou Moisés levantar na haste, e seríamos curados quando olhássemos para aquela serpente. Para isso é necessário crer. Deus estava fazendo uma obra ali. Ele estava mostrando o que ia acontecer no futuro, o que seria a obra de Jesus Cristo futuramente. Veja bem, o pecado não foi retirado, as serpentes estão à nossa volta e vão continuar picando. Por isso precisamos olhar todo dia para aquele que pisa na serpente, aquele que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, suas palavras em João 1:29, quais foram? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, mesmo sendo picado, o veneno agora é ineficaz, porque nós temos a cura. Por isso, mesmo sendo picado, nós agora podemos olhar para a cruz, e ali está a nossa cura. E Jesus diz lá em Lucas 10:19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Ele está dizendo que o pecado, que antes nos matava, agora não tem mais poder sobre nós. Ele continua ao nosso redor. A cobra pode até nos picar, mas não tem mais efeito. Por isso é dito que todo aquele que nele crer, todo aquele que compreender a sua obra, não será condenado, não morrerá, porque Ele é a cura, e todos precisamos ser curados. A palavra diz que o veneno dessa serpente é mortal. Todos precisamos ser curados, todos precisamos de Jesus. Sem Ele, o veneno vai nos matar. E como que isso é feito? Nós precisamos crer, nós precisamos conhecer cada vez mais desse Jesus. Sabe o que está acontecendo? A mesma coisa que acontecia há 2000 anos atrás, continua acontecendo nos tempos de hoje. As pessoas dizem que creem, as pessoas estão dizendo, eu creio, mas no fundo não creem, ou pelo menos não creem da forma que Jesus espera que a gente creia. No fundo, a gente ainda não permite que Ele seja nosso Senhor e Salvador. A gente ainda tenta se salvar. A gente ainda está pedindo coisas para Deus o tempo todo. A palavra diz, seja feita a sua vontade. Eu lembro de Isaías, quando estava ali diante de Deus, e o pecado dele foi retirado, e ele falou assim, sou homem, eu vou morrer porque eu estou vendo a Deus. Mas o anjo chegou com a brasa viva, tocou os lábios dele. Naquele momento, o pecado dele foi tirado. Ele diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. É o que temos que dizer quando o nosso pecado é perdoado, quando a gente tem o nosso pecado curado por Jesus. Eu queria ler com vocês João 2:23-25, fala assim: estando Jesus em Jerusalém,
Durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. As pessoas creram, a palavra está falando que as pessoas creram. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhecia o homem, conhecia a nossa natureza, ele conhece, e foi para isso que ele veio, para mudar essa natureza. Mesmo as pessoas dizendo que acreditavam nele, Jesus sabia que não acreditavam, porque Jesus conhece bem nossa natureza, e foi exatamente para mudar que ele veio. Todos aqueles que olhassem para ele e acreditassem no seu poder, teriam seus pecados perdoados. E depois de serem purificados seus pecados, poderiam então receber o Espírito Santo e serem transformados em sua natureza, que agora deixaria de ser uma natureza carnal e passaria a ser uma natureza espiritual. Esse é o novo nascimento, essa é a nova identidade. O que Jesus quer fazer, ele girar aquele botãozinho onde está escrito assim, carne, e ele vai virar e passar espírito, para nós sermos mais espirituais, para a gente buscar as coisas espirituais. Em João 3, 1 a 3, vou falar sobre Nicodemos, todo mundo já conhece a história. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Engraçado que Nicodemos nem perguntou isso para ele. Nicodemos nem fez essa pergunta. Mas Jesus leu o coração. Jesus conhece o nosso coração. E ele deu a resposta que estava no coração de Nicodemos. E ele fala assim: Nicodemos, eu te conheço. E eu sei que você quer ser, que você quer fazer parte do meu reino. Mas para isso você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa se arrepender e precisa ter uma nova identidade. E essa nova identidade vai ser dada através do Espírito Santo. Nós vamos ver. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A gente sabe que Jesus não quer fazer uma reforma em nós, Jesus não quer fazer uma melhora em nós, Jesus quer que a gente morra e quer que a gente seja uma nova criatura, completamente diferente. Essa é a nossa nova identidade. Em João 3, 8, 17, eu estou seguindo o texto, viu gente? João 3, essa história de Nicodemos. Fala assim: o vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, nós vimos lá em Números, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E o versículo 16 que todo mundo conhece: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquela serpente levantada lá no deserto era um modelo do que Deus iria fazer através de Cristo, todos sabemos. Ele é a serpente levantada no deserto.
E eu custei para entender por que ele é a serpente. Mas lá em Coríntios fala que ele se fez pecado por nós, sem pecar. Sem pecar. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. A serpente picou a todos. Todos já estão envenenados. Todos vão morrer com o veneno dessa serpente. Aquele que não crê já está morto. Ele é a cura. Por isso precisamos olhar para ele, para a cura, para o que nos dá vida novamente. João 3, 18 a 20 fala o seguinte: o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. As pessoas hoje não estão querendo ser curadas, as pessoas hoje estão preferindo morrer, estão preferindo ficar na escuridão, não querem se arrepender, não querem se aproximar de Jesus Cristo. Nós estamos falando de cristão. Nós estamos falando de cristão. Não querem mudar de vida, não querem ser curados, não querem ter uma nova identidade, estão satisfeitos com a identidade que têm, de escravos, de cegos, e querem continuar com essa identidade. Aquele que pratica o mal está cego. Jesus sabia disso. Aquele que pratica o mal, aquele que ainda não foi transformado por Jesus Cristo, vive um sofisma. Ele acredita em uma mentira. E ele vive aquela mentira, achando que aquilo é uma realidade. Ele precisa ser liberto. Isso é que é ser liberto. É ser liberto da mentira que a gente vive. É preciso se submeter à luz. E a luz é uma experiência dolorosa para quem está em pecado. As pessoas não querem a palavra, não desejam arrependimento, não querem olhar para Jesus. Estão preferindo continuar em trevas. Estão preferindo continuar recebendo as ofertas do mundo, as coisas materiais. A mente está só em coisas materiais, que a Bíblia fala que a traça corrói, que a ferrugem corrói. E a Bíblia fala, olha, onde tiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E o que acontece é que a gente vive uma grande confusão. Lá em Romanos 8, 10 a 11, fala assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, não viverá debaixo de um sofisma. Todo aquele que nele crê terá sua visão restaurada, não será mais cego espiritualmente. É isso que a palavra está falando. Mas nós temos que crer da forma que Jesus espera. Nós temos que buscar, nós temos que ter intimidade com Ele, nós temos que desejar Jesus Cristo. Enquanto não cremos, enquanto não olhamos para Jesus, vamos continuar doentes, envenenados pelo veneno das cobras que nos picam diariamente, morrendo a cada dia e caminhando por um caminho sem volta, caminho de morte, vivendo um sofisma debaixo de uma falsa identidade, e por isso que sofremos, porque essa identidade que nós achamos que temos não é a verdadeira. Essa é uma mentira que nos cega, que nos engana. Mas quando olhamos para Jesus, recebemos a cura. Ele é a verdade. E quando conhecemos a verdade, entendemos quem somos. Entendemos que aquilo que éramos até o dia que conhecemos Jesus era falso, era uma mentira. Jesus nos faz enxergar nossa verdadeira identidade, e
podemos enxergar essa realidade quando somos libertos. Primeiro, a gente precisa ser liberto. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Só depois que nós somos libertos pela verdade, que nós vamos saber quem nós realmente somos. Antes de sermos libertos, a gente está vivendo uma falsa identidade. Uma falsa identidade. Se realmente cremos, se realmente Jesus é a verdade, se olhamos verdadeiramente para Ele e fomos curados, então não podemos mais ser confundidos. Não é isso que está falando lá em Romanos? Não podemos mais ser confundidos. Ninguém consegue receber autoconhecimento sem antes ser libertado. Caso contrário, você terá autoconhecimento daquilo que você se tornou sem Deus. Sem Deus. Daquele ser doente, infectado pelo pecado, não daquilo que Deus te fez para ser. Não da nova criatura. Se perguntarmos um escravo o que ele é, ele certamente vai dizer: eu sou um escravo. Aquilo que nos tornamos é o que expressamos ao nos afastar de Deus, ao deixarmos de ser a sua imagem e semelhança. Quando nós fomos criados, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, com perfeição, da forma que Ele queria. Mas nós nos afastamos. A serpente começou a atrapalhar lá em Gênesis 4, né? E ali já começou a atrapalhar de novo. Já picou Adão e Eva. E ali começou a afastar de Deus. E quando a gente vai afastando de Deus, nós vamos perdendo a imagem e semelhança. Nós vamos nos tornando outra coisa. Mas Deus tinha um plano maravilhoso de mandar o Filho dele, para que a gente pudesse olhar novamente para ele, para o seu Filho, e resgatar essa imagem e semelhança, através de Jesus Cristo. Aquilo que nos tornamos é o que expressamos ao nos afastar de Deus. Deixamos de ser a sua imagem e semelhança. Essa não é a nossa identidade. Essa não é a nossa realidade. Essa é a nossa prisão. Isso é o que nos escraviza. É o que nós somos sem Jesus, antes de conhecer Jesus. Mas quando somos libertos, conhecemos nosso verdadeiro ser. Conhecemos quem realmente somos, nosso verdadeiro propósito. Qual é nosso lugar no plano de Deus. Essa é a cura. Esse é o resgate que Jesus veio fazer em nossas vidas. Tirar as máscaras, tirar quem nós não somos, libertar a nossa mente, mudar a nossa mente, tirar tudo que nos impede de ser a sua imagem e semelhança. Vem nos trazer novamente para a presença do Pai, restaurando a nossa verdadeira identidade. A Bíblia fala que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos criou e sabe quem verdadeiramente somos. E é exatamente isso que Ele quer fazer com cada um de nós, resgatar essa identidade. Lucas 8, versículo 1 e 2 diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essa Maria Madalena, era Maria de Magdala, era de uma cidade famosa, tem uma reputação de prostituição. Diz ainda que essa mulher tinha 7 espíritos malignos. Tudo isso nos leva a crer que essa Maria de Madalena era uma prostituta, né? A Bíblia não fala que ela era, mas pelo que indica aqui, parece que sim. E ela devia achar que era uma prostituta, e talvez essa tenha sido a identidade dela, identidade que a fazia sofrer, até ter um encontro com Jesus. E o que Jesus fez com essa mulher? Ele fala: não, você não é uma prostituta, eu vou te falar qual é a sua verdadeira identidade. Você é uma pessoa que vai falar sobre o reino de Deus. Você não é prostituta, você é evangelista, Maria Madalena. Pronto, ele mudou a identidade dela.
Ele falou para ela qual é a verdadeira identidade dela. Quando Paulo estava perseguindo cristãos no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Naquele momento, Paulo, ele era um religioso, ele era um assassino, ele queria encontrar cristão para matar. Jesus falou assim: não, Paulo, você não é religioso, você não é assassino. Sabe quem você é? Você é um pregador do Evangelho, você é um seguidor de Cristo. Mudou a identidade desse homem, tudo mudou dali para frente. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus Cristo tiveram sua identidade mudada. Muitas vezes nós achamos que somos o que não somos. Na maioria das vezes, eu vou falar que acho que 100%. E Jesus quer mudar isso. Jesus quer dizer para você quem você realmente é. Mas para isso você tem que ter um encontro com Ele, você tem que ter intimidade com Ele. Lembro também de Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, cobrador de impostos, desonesto, um homem mesquinho. Quando Jesus teve um encontro com esse homem se arrependeu. Todas as vezes que Jesus encontra e que uma pessoa abre o coração para Jesus, acontece arrependimento. E Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, você não é ladrão. Sabe o que você é? Você é um homem generoso. E Zaqueu falou: vou devolver 4 vezes mais o que eu vou restituir, 4 vezes mais, tudo que eu roubei, não vou roubar mais. É isso. Mudança de identidade. Indo Jesus, vou ler Mateus 16, 13 a 19. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus estava falando assim: quem eles dizem que eu sou? Quem eles acham que eu sou? Será que eles me conhecem? E vocês? Eles não conheciam. Profeta, Jeremias. Ele falou assim: e vocês? Vocês que estão me acompanhando, quem vocês dizem que eu sou? Vocês me conhecem? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Jesus nos tem feito diariamente a mesma pergunta que fez para Pedro: quem dizes que sou? Você me conhece? Você sabe quem eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando sabemos quem realmente é Jesus, Pedro teve uma revelação. Pedro sabia quem realmente é Jesus. Ele também nos diz quem somos. Aqui recebemos a nossa identidade, assim como Pedro. E junto com essa nossa identidade vem nosso propósito. Jesus diz então a Pedro: você não é pescador de peixes, Pedro. Te fiz para ser pescador de homens. Para isso te criei. Essa é a sua verdadeira identidade. Antes de encerrar, pessoal, eu queria abrir uma aspas. Aqui nesse momento, Pedro ainda não havia nascido do Espírito, somente da água. E por isso negou Jesus. Mais para frente um pouquinho, voltou atrás, e logo ele falou assim: vou voltar a ser pescador de peixe. A Bíblia fala que ele foi lá pescar, mas não pegou nenhum peixe. Ele quis voltar para a sua antiga identidade.
Quando a gente conhece Jesus, Ele vai nos dar uma nova identidade. Mas nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos nascer do Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito. Senão nós não vamos conseguir manter essa identidade. Nós vamos querer voltar atrás. Pedro voltou atrás. Ele tentou pescar de novo. A palavra fala que Pedro voltou para o barco e tentou pescar peixe novamente, em João 21. A palavra diz que não pescou nada, pegou nada. Mas no momento em que encontrou Jesus novamente, e que nasceu do Espírito, agora sim, estava definitivamente transformado. Recebeu sua nova identidade e propósito de vida. Ele sabia agora que era pescador de homens. E a primeira vez que ele abriu a boca, 3.000 ele pescou. 3.000 homens se batizaram. Está escrito lá em Atos. Todos nós vivemos uma falsa realidade, uma falsa identidade, até que tenhamos conhecimento da verdade, até que olhemos para Jesus e Ele nos liberte. Precisamos sair desse sofisma que a gente ainda vive, achando que somos quem não somos. Precisamos ter nossas mentes transformadas. Precisamos saber quem Jesus diz que somos. Nós somos quem Ele diz que somos. Nossa mente pode nos enganar. Essa é a nossa verdadeira identidade. Aquela que Jesus vai dizer, sabe quem você é? Essa é a nossa verdadeira identidade. Somente então poderemos viver a vida plena. Essa é a vida em que nascemos novamente, em que abandonamos a velha identidade falsa, que nos faz sofrer, e nos revestimos do novo homem em Cristo, aquele que pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E agora a nossa obra pode ser vista, pode vir à luz, pois é obra de Deus. E encerro aqui com João 3:21, diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos curvar a cabeça, pessoal? Vamos orar então. Deus amado e poderoso, ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa ter falado aqui em nossos corações, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa trazer arrependimento, Senhor, para essa igreja, Pai. Possa trazer arrependimento para essa cidade, ó Deus. Que as pessoas possam realmente vir a Te conhecer, ó Deus, Te desejar, ó Deus. Clamar por Ti, Pai. As pessoas não estão clamando mais, Pai, que elas clamem, Pai. É por isso que não estão sendo salvas, Pai. Por isso que não estão conhecendo a verdade, ó Deus. As pessoas estão querendo se salvar, ó Pai. Senhor, mas nós Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga arrependimento, Pai, para que possamos voltar para Ti, Pai. Para que possamos, ó Deus, ter uma nova identidade em Ti, Senhor. Para que possamos estar dentro do Teu propósito e do Teu plano, ó Deus. Trabalhe em nossas mentes, trabalhe em nossos corações, ó Deus. É o que eu Te peço em nome de Jesus.